um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Como havia falado para vocês no vídeo anterior, eu vou mostrar essa apostila que eu estou em fase de finalizar. É o seguinte, pessoal, essa apostila contém aproximadamente 500 questões sobre o bloco 3 do concurso do DEPEN. E, com certeza, dela serão extraídas diversas questões que cairão lá no concurso de vocês. Então, vale a pena esperar até dia 25 de outubro, né, que eu postarei essa apostila para vocês. Aí as pessoas me perguntaram, mas quanto será o valor dessa apostila? Quanto será o valor dessa apostila? Eu falarei posteriormente, né, estou vendo com o pessoal, todo o recurso que eu adquiri dessa apostila vai ser para uma instituição de caridade que ajuda pessoas, moradores de rua. Então depois eu mostrarei lá para vocês o projeto de um amigo, né, Abel, lá no Instagram, ok? Então vamos voltar agora para o nosso Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Estamos chegando ao fim dele e nesse final nós encontraremos diversas questões. Vamos lá. Nós temos o seguinte, então temos aqui nossa apostila com diversas questões, está organizado e muito bem organizado aqui desta forma. Vamos lá, voltar para o Plano Nacional. Nós temos o seguinte aqui, nós temos diretrizes e medidas em relação ao processamento e julgamento. Nós temos que o nosso Código de Processo Penal, né, lá no 1940, então ele está, como nós sabemos, está bastante ultrapassado e aparenta que as ações penais, elas são ações penais sem fim, porque existem diversas possibilidades de recurso, ok? Recursos. O Brasil é um dos países mais violentos do planeta, isso é afirmado diversas vezes no nosso plano. Nós temos aqui questão de dignidade da pessoa humana, ser finalizado esse processo. Nós temos aqui a necessidade de redução da violência, mais segurança, diminuição da impunidade, mais efetividade, menos custos, né? Com foco na tríade: criminalidade violenta, corrupção e organizações criminosas. Nós temos aqui um gráfico, né, que fala sobre casos novos e pendentes, criminais, casos criminais, ok? Depois vejam aí, né, só para vocês terem um conhecimento de como está aqui esse gráfico, né, de 2018. Vou prosseguir. Duas questões importantíssimas. Duas questões importantíssimas que acredito que, se algo for cobrado a respeito de que dessa passagem do Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, uma das possíveis perguntas, possíveis questões de prova, é o acordo de não persecução penal. Muito interessante, rico em diversos detalhes e aparentemente parece, a gente já olha assim, estamos estudando, a gente já observa esse ponto como um ponto que tem a cara do CESP-UNB, SEBRASP, ok? Então fica esperto nessas informações que falarei. São bem tranquilas, vamos dizer assim, uma decoreba bem simples. Vamos lá, nós temos o seguinte aqui, ó, o acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal está dentro de um grande conjunto, que é um conjunto de soluções negociadas. São duas importantes aqui. Nós temos primeiro aqui esse acordo de não persecução penal. Como o próprio nome já diz, vai haver um acordo, né? Para quê? Para não dar continuidade a alguma persecução penal. Vamos lá. Nós temos o seguinte, ó, primeira informação importante: quem oferecerá esse acordo? Nós temos aqui, ó, um acordo que vai ser oferecido pelo Ministério Público em crimes com pena privativa de liberdade máxima
inferior a 4 anos, desde que, leiam aqui, ó, desde que seja um crime sem violência, crime sem ameaça. É necessária a confissão do criminoso. É necessária a confissão do criminoso. Então a gente observa que esse acordo de não persecução penal nada mais é que um indivíduo, para nós reduzirmos aquele cansativo processo penal. E aí o indivíduo vai confessar e deve haver esse oferecimento desse acordo por parte do Ministério Público. Só que existe um requisitos muito importantes. Ele fala o seguinte, ó, que para acontecer esse acordo de não persecução penal, deve acontecer assim, ó, desde que não seja cabível a transação penal, e desde que o investigado não seja reincidente. Então, se for reincidente, aí lembrando aqui que em relação a esse reincidente, deixa eu colocar aqui, ó, reincidente, agente criminoso habitual ou já beneficiado no prazo de 5 anos com transação penal ou suspensão condicional do processo ou com esse mesmo acordo de não persecução. Então, desde que não seja cabível a transação penal. Se eu for cabível a transação penal, não será cabível o acordo. Se for reincidente, não caberá o acordo. Se for um criminoso habitual, não caberá o acordo. Se já tiver sido beneficiado no prazo de 5 anos, também não caberá o acordo. São essas informações importantíssimas. Fique ligado nesse tópico. Prosseguindo, nós temos a segunda solução negociada, é o acordo penal. Muitas informações interessantes. Ele fala o seguinte, ó, que ele pode acontecer após o recebimento da denúncia ou da queixa e até o início da fase de produção de provas. E aí ele fala o seguinte, ó, a acusação e a defesa devem requerer, mediante ajuste, a aplicação imediata das penas, hipótese em que poderá ser alterado o regime de cumprimento das penas, número 1, aqui, ou promovida a substituição da pena privativa por pena restritiva. Redução, pode acontecer a redução da pena em até metade. Tem lá em outra parte do plano, né, separado aqui, texto um pouquinho posterior, tem essa possibilidade de redução da pena em até a metade. Deve abranger todos os crimes, informação muito importante, inclusive os dolosos contra a vida. Então, pessoal, falo e vou repetir para vocês. Prestem atenção no acordo de persecução, de não persecução penal, o acordo de não persecução penal e também prestem atenção no acordo penal. São questões que, se for tratado lá o tópico julgamento do Plano Nacional, essas são as possíveis questões. Falo, olhe lá, eu vou apostar nessas questões aí, porque elas são muito interessantes. Voltando, nós temos o seguinte. Então, foquem, memorizem, esquematizem no caderno de vocês aí, ó. Coloquem uma tabela dividindo aqui, ó, acordo de não persecução penal e acordo penal. Muito interessante isso, ok? Vamos lá. Nós temos o seguinte ainda em relação ao acordo penal. O acordo penal contemplará vantagens ao acusado. Olha só, que poderá ter a pena reduzida em até a metade, nós já vimos isso. Regime prisional abrandado ou mesmo substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Então já vimos no quadro anterior. Observando-se, por outro lado, no caso de acusado reincidente ou agente criminoso habitual, o cumprimento de parcela da pena no regime fechado, salvo se insignificantes os delitos pretéritos. Diferentemente do plea bargain estadunidense, o acordo penal não versa sobre o conteúdo da acusação, mas apenas sobre a fixação da pena.
cuidando-se, portanto, de instituto que mais se aproxima. Aí eu vou entrar nesse mérito aqui não, né, porque é muito específico, né, e termos também estrangeiros não acredito que sejam cobrados aqui, até porque a gente necessita do conceito desses institutos aqui, no caso europeus e no caso aqui também dos Estados Unidos, perfeito? Então desconsiderem esse texto aí, coloquei por engano. O que a gente precisa saber aqui desse acordo é a possibilidade aqui de que? Da redução da pena, número 1, até a metade, abrandamento aqui do regime prisional e a substituição da PPL pela PRD, ok? E a possibilidade também aqui de cumprimento de parcela em regime fechado, para o caso de reincidentes, ou indivíduos habituais, né, de criminosos habituais. Lembrando também que existe essa ressalva se os crimes forem insignificantes, ok? Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Nós temos o seguinte, até o ano 2017, mais de 6 milhões de processos pendentes, né? Muitos processos pendentes, né? Por isso, faz-se necessária mudança e ampliação da nova justiça consensual. Isso tudo ocasiona redução de custos ao Poder Judiciário, menor permanência no cárcere, pois desafoga o sistema penitenciário, porque ele estará voltado para crimes mais relevantes, criminosos mais perigosos. É interessante nós falarmos sobre isso, interessante nós falarmos, sem cortes. É interessante nós falarmos sobre isso, por quê? Porque em muitas passagens do Plano Nacional de Políticas Criminais, nós temos o seguinte, nós temos a defesa da descriminalização, despenalização, de que somente deveriam ser levados ao sistema penitenciário aqueles que cometeram crimes relevantes para desafogar o sistema penitenciário, para desafogar o Poder Judiciário em relação aos processos, né? Em relação também a custos, o orçamento público ser melhor utilizado. Não é que o Estado não queira perseguir determinados criminosos, não é isso. Mas se a gente deve focar, né, em determinados crimes porque existe uma limitação no orçamento público, a gente deve focar naqueles crimes mais relevantes e não naqueles menores e irrelevantes, crimes de menor potencial ofensivo. Então é interessante a gente observar dessa forma, caso exista uma cobrança na prova de redação de algo atual, a gente pode argumentar também em relação a isso, porque o Plano Nacional ele sempre bate nessa tecla aí, não de não perseguir aquele que cometeu crimes mais leves, por diversos fatores que eu citei agora. Então, a gente pode também ter essa argumentação, ok? Vamos voltar para os quadros, nós temos o seguinte, deve haver opção pelo acusado defensor, né? Tem essa observação aqui também, né? Dessa solução negociada aqui. Nós temos o seguinte, execução provisória da condenação criminal após julgamento em segunda instância. Vocês devem saber que existe um juiz aqui, vamos citar aqui, por exemplo, um juiz federal, Sérgio Moro, por exemplo. E aí, ele há duas decisões, né? Uma decisão aqui positiva e uma decisão negativa, vamos dizer assim, decisão de absolvição. Hipótese. E aí, citando a decisão positiva, essa decisão positiva ela vai ser, pode haver um recurso, né? E vai ser julgada por um tribunal, ok, composto por alguns juízes. Acima do tribunal, temos o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e lá acima, no topo lá, nós temos o Supremo Tribunal Federal. E aí,
nós estamos tratando de decisões aqui. Nesse caso, vamos dizer assim, por exemplo, aqui, julgados aqui no TRF. E aí será que pode havendo uma decisão positiva para aquele indivíduo ficar preso, tá? Havendo essa decisão positiva, pode haver a execução provisória da pena. Execução provisória da pena. E aí, essa foi uma pergunta que, por muito tempo, ficamos com essas controvérsias. Sim, o STF julgava que sim, o STF julgava que não, o STF julgava que sim, o STF julgava que não. Não vou falar sobre o passado histórico dessas decisões, mas vou falar o que é mais atual. Apesar de que hoje, né, dia 14 de outubro, né, está sendo começado, se não me falha a memória, eu acho que hoje, no STF, o julgamento dessa questão aí de execução provisória da condenação criminal, né, em virtude de um caso aí de um traficante. Né. É interessante, nós aí voltamos aí no tempo, em 2019, o STF recebeu, depois de muitos julgamentos, né, de sim ou de não, de poder haver a possibilidade, foi julgado na segunda instância, e aí ele poderia ser preso, depois não pode ser preso, e aí o STF chegou à conclusão, em 2019, que o indivíduo, em segunda instância, ele, a princípio, olha só, não poderá haver a execução provisória da pena. Não poderá haver a execução provisória da pena quando houver essa condenação criminal em segunda instância. Beleza. Por quê? Porque o STF, ele declarou a constitucionalidade do artigo, se não me falha agora, 283 do Código de Processo Penal. E o artigo 283 do Código de Processo Penal, ele fala o seguinte, que o indivíduo só pode ficar preso, em virtude de decisão condenatória transitada em julgado, 2, em virtude do flagrante delito, e 3, em virtude de uma prisão provisória ou preventiva, prisão temporária ou preventiva, beleza. É o que está previsto, e esse julgamento está em consonância com o que está previsto na Constituição Federal. E aí, quando o Supremo Tribunal Federal ele julgou essa questão, aí as pessoas se perguntaram, poxa, mas todos os indivíduos que estão presos, eles serão soltos. Não é bem assim. Por quê? Porque podem existir determinados requisitos que façam com que aquele indivíduo ele continue preso de forma cautelar. Saibam que as prisões provisórias, prisão preventiva, prisão temporária, são espécies de prisão cautelar, de medida cautelar, ok? Então, por isso que os indivíduos não foram soltos, né? As pessoas tiveram esse ataque de pânico aí e, em virtude disso, pura e simplesmente desse fator, ok? Então, execução provisória da pena, voltando lá para o quadro, ela não é possível no cenário brasileiro, ok? Ler o artigo 283 do Código de Processo Penal. Nós temos o seguinte, para outro tópico, efetividade do Tribunal do Júri. Vocês devem saber que o Tribunal do Júri, ele está previsto na Constituição Federal, e lá o Tribunal do Júri, um tribunal popular, ele tem como princípios, ele tem a soberania dos veredictos, tem o sigilo das votações, plenitude da defesa e também a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Lembrem-se de que o STF já julgou, já afirmou que essa competência do Tribunal do Júri ela pode ser estendida
pode ser estendida. Por quê? Por exemplo, nós temos as emendas constitucionais, elas podem ingressar no texto constitucional e ela, conforme o artigo 60, parágrafo 4º, as emendas constitucionais não poderão abolir determinados direitos e garantias. Não poderão abolir, mas poderão ampliar, poderão acrescentar. Então, pode ser derrubado o Tribunal do Júri? Não. Mas pode ser ampliada a competência do Tribunal do Júri? Pode. Então, questão interessante e ponto final, ok? Vamos voltar aqui, efetividade do Tribunal do Júri. Nós sabemos que hoje, devemos saber que hoje não existe essa efetividade em virtude dos processos serem processos, ações penais, enfim. Deve haver alteração legislativa. Para quê? Para estabelecer como regra o imediato cumprimento da pena imposta pelo júri popular, ok? O julgamento pelo Tribunal Popular esgota o exame de fatos e provas, à exceção do entendimento manifestamente contrário às provas dos autos, caso em que o tribunal, conhecendo da apelação interposta, poderá reapreciar a prova e, uma vez reconhecido o vício, determinar a realização de novo julgamento. Então é possível sim haver novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ok? Pelo Tribunal do Júri. Em virtude dessas decisões manifestamente contrárias às provas, ok? Então pode ser reapreciado o julgamento. Vamos lá, prosseguindo. O Brasil, com 2,8% da população mundial, concentra 11% dos homicídios do planeta, demonstrando que nós somos um país realmente bastante violento. Nós temos dados do Ministério da Saúde indicam que o Brasil passou de 11,7 homicídios por 100 mil habitantes em 1980 para 30,3 em 2016, o que resultou na morte de 1,4 milhão de pessoas em território nacional no período. Então, nós ficamos por aqui. Nesse vídeo, nós vimos informações muito importantes, principalmente as informações relacionadas a quê? As informações relacionadas ao acordo de não persecução e acordo penal. Fiquem ligados, pois elas são informações bastante importantes, ok? Tribunal do Júri, bem tranquilo, né? Nenhuma dificuldade, mas eu quero que vocês façam o quadro aí, peguem posts, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Peguem posts, como esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, né? E coloquem do lado, acordo de não persecução penal. Do outro lado, acordo penal. Fica fácil? Muito fácil. Façam isso, já já a gente volta.